que as crianças não querem iPhone ou PlayStation ou chocolate. As crianças querem apenas um livro e uma caneta. Por ter denunciado as leis impostas pelo Talibã entre 2007 e 2009 na região do Vale do Swat, noroeste do Paquistão, e defendido o direito das meninas de ir à escola, Malaya Yousafzai foi alvo de um ataque no 9 de outubro de 2012, quando voltava da escola num ônibus escolar. Atingida na cabeça, escapou da morte por pouco. Ficou internada por 4 meses. Após deixar o hospital, se transformou num ícone internacional. Esses talibãs não passam de assassinos cruéis. Nada mais. 7h10. O Senado Federal aprovou ontem a chamada mini-reforma eleitoral, com mudanças na legislação que devem valer na disputa do próximo ano 2014. O projeto, que segue para a sanção da presidente Dilma, impõe modificações que beneficiam candidatos e não alteram de forma significativa as regras das disputas eleitorais. Por isso, o texto ganhou no Congresso o apelido de perfumaria. Os senadores recuaram nos 2 pontos mais polêmicos. Retiraram do projeto a liberação de doações de concessionários de serviço público na campanha. A brecha permitiria aos concessionários doar caso não fossem os responsáveis diretos pela doação. A Câmara havia retirado essa possibilidade do projeto. A legislação eleitoral proíbe esse tipo de doação para evitar que empresas com contratos com o governo federal sejam financiadoras de candidatos governistas. O projeto permite que o político receba punição. Em outro ponto, aliás, o projeto permite, no semestre da eleição, transferência do fundo partidário às siglas que tiveram suas contas desaprovadas pela Justiça. O projeto aprovado limita a contratação de cabos eleitorais pelos candidatos. O projeto também permite que o político que receba punição da Justiça possa pagar a multa em até 60 vezes. Isso é os políticos tentando se arrumar para não ficarem inelegíveis, desde que cada parcela não ultrapasse o limite de 10% de seus rendimentos. Os deputados incluíram a regra que foi mantida pelo Senado. A Receita já permite o parcelamento de dívidas, mas não há na legislação nenhuma previsão para as chamadas multas eleitorais. 7h11. Numa nota divulgada ontem, o Ministério da Justiça informou que o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pizzolato, pode ser extraditado para o Brasil. Ele foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão no processo do Mensalão e é considerado foragido pela Polícia Federal. E teve o seu nome incluído na lista da Interpol de procurados em mais de 190 países. Dos 12 mandados de prisão emitidos na sexta-feira pelo presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, somente o de Pizzolato não foi cumprido. Segundo o ex-advogado dele, o réu está na Itália, país que não extradita seus cidadãos. De acordo com a Secretaria Nacional de Justiça, órgão do Ministério, o ex-diretor do Banco do Brasil pode ser extraditado por ter dupla cidadania, brasileira e italiana. Para o Ministério, o artigo 13 do Tratado de Extradição assinado entre o Brasil e Itália prevê a prisão preventiva nesses casos. Em parecer enviado ao Supremo, a vice-procuradora-geral da República, Ella Weckel, pediu que o Supremo tome medidas para garantir o cumprimento da pena fixada nos crimes de peculato, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Eu só acredito vendo a Itália extraditar o Pizzolato depois que o Brasil não extraditou aquele bandido, o Cesare Battisti. 7h13. Chegando ele com as informações, repórter Jonas Melo. Bom dia, Jonas. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Bom dia a você, Renato. Bom dia ao Luizinho Barros. Bom dia aos melhores ouvintes que sintonizam a audiência do Rádio Jornal da Clube aí na M1200. Hoje, quinta-feira, 21 de novembro de 2013. Já às 6h12, inscritos para o primeiro expediente da manhã desta quinta-feira aqui na Assembleia Legislativa. O deputado senador Hugo Santo Nogueira, a deputada Raquel Márcia, Diane Novaes, o Edson Odin e Miriam Sobreira. Já no segundo expediente também constam 6 oradores: professor Teodoro, Mauro Filho, Antônio Carlos, Ferreira Dagão, Leonardo Pinheiro e Fernanda Pessoa. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado José Albuquerque, do Partido Republicano da Ordem Social, comandou a sessão de ontem para comemorar os 50 anos da FETRAESTE, que aconteceu no plenário 13 de maio. A presidenta Dilma Rousseff, como você falou aí no início do programa, chega a Fortaleza na sexta-feira às 9 horas. O primeiro compromisso é a assinatura da ordem de serviço da linha leste do metrô de Fortaleza. Às 10 horas, logicamente que ela já tem outra
obrigação aqui no estado do Ceará. E em seguida a presidente anuncia o repasse de terras da Petrobras para os índios Anassés e por último lança o Parque da Mobilidade para Fortaleza. Mas a Dilma conversou através do Facebook, lança aí, Renato, mais uma página para divulgar as ações do Planalto, do Palácio do Planalto. Vamos ouvir a presidenta Dilma. Olá, presidenta. Olá, convido você a participar da página do Palácio do Planalto no Facebook. Ela foi lançada para ser mais um espaço para você acompanhar de perto as atividades do governo federal. Nessa página, vamos também debater a evolução dos nossos 5 pactos. O Pacto da Responsabilidade Fiscal, o Pacto pela Reforma Política, o Pacto pela Saúde de Qualidade, o Pacto pela Educação e o Pacto pelo Transporte Público de Qualidade. Curta a nossa página, opine, participe e compartilhe conosco a transformação do Brasil em um país com igualdade de oportunidades para todos. O volume de exportações no estado do Ceará durante o mês de outubro apresentaram um crescimento de 11,7% frente a setembro, sendo o melhor desempenho deste ano. Neste mês, o estado exportou um total de 174,3 milhões de dólares, enquanto setembro fechou em 156,2 milhões de dólares. Os dados são do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, o IPES. Os senadores aprovaram a mini-reforma eleitoral, Renato, que altera as regras para a propaganda da campanha política. O objetivo é diminuir os custos e garantir mais transparência e igualdade de oportunidades às disputas. A repórter Nara Ferreira está em Brasília e traz mais informações. O projeto do senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, foi alterado na Câmara dos Deputados, voltou para o Senado, onde grande parte do texto inicial foi recuperada. Fica mantida a proibição para que associações sem fins lucrativos, beneficiadas com recursos públicos ou permissionários de serviço público, façam doações a campanhas eleitorais. Não poderão ser usados bonecos gigantes, nem cartazes e placas em vias públicas e muros pintados. A contratação de cabos eleitorais ficará limitada em 1% do eleitorado em municípios com até 30 mil eleitores. Acima disso, será possível contratar uma pessoa a cada 1.000 eleitores a mais. Partidos, coligações e candidatos são também obrigados a divulgar pela internet relatório detalhando os valores em dinheiro que tenham recebido para financiamento na campanha eleitoral e os gastos que realizarem, e devem indicar os nomes dos doadores. O texto aprovado considera a convocação de rede de rádio e TV pelo presidente da República ou pelos chefes do Legislativo e Judiciário como propaganda eleitoral antecipada. Outra mudança limita a 2 o número de fiscais de cada partido ou coligação credenciados por sessão eleitoral. Para o senador Romero Jucá, as mudanças vão garantir condições de igualdade nas disputas eleitorais. Essa não é uma reforma política. O Brasil precisa passar por uma reforma política. O que nós estamos fazendo aqui é uma reforma eleitoral que vai valer para as próximas eleições, vai diminuir despesas e vai clarificar o processo de discussão e debate democrático. O senador Rosarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, criticou o projeto como um remendo. Nós somos um mini-congresso, por acaso, para estar aprovando mini-reformas. O que é isso? Nunca faz uma reforma para valer. Ela não contribui em nada para o aperfeiçoamento do processo eleitoral e muito menos para a democratização do debate eleitoral. A matéria segue para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Nara Ferreira. O governo do estado, através da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, promove nos dias 21, hoje e amanhã, 22 de novembro, o seminário Caju Cultura, Inclusão Social Produtiva dos Vales do Curu e Aracatiaçu, no Parque de Exposições Idelberto Barroso, em Itapipoca. O objetivo é promover a Caju Cultura através do intercâmbio de experiências entre os produtores e empreendedores beneficiados com o projeto Intercaju. O senador Eunício Oliveira, líder do PMDB no Senado, participou na tarde de ontem de uma reunião com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. O senador cearense informa que a Dilma vai liberar amanhã recursos superiores a 2,5 bilhões de reais para obras de mobilidade urbana em Fortaleza. O governo federal publicou no Diário Oficial da União, Renato, de ontem, a liberação de 360 milhões de reais
para a intensificação do combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue em municípios de todo o país. Os recursos fazem parte do Fundo Variável de Vigilância em Saúde. Segundo o estudo realizado pelo Ministério da Saúde, o país já reduziu em 30% o número de mortes por dengue e tem atualmente um dos menores índices de mortalidade pela doença nas Américas, com 0,03 óbitos para cada 100 notificações. Os números fazem parte do levantamento rápido do índice para Aedes aegypti, o LIRA-A, conforme os dados apresentados no Ceará. Os municípios de Baturité, Canindé e Itauá estão em situação de risco por conta da contaminação. Os municípios de Acaraú, Cascavel, Crateús, Fortaleza, Horizonte, Limoeiro do Norte, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Parambu e Tianguá são os listados em situação de alerta. E apenas Aquiraz e Crateús, Maracanaú, Morada Nova são citados no LIRA-A como tendo índices satisfatórios. São essas as informações. Daqui a pouco tem sessão plenária aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, sob o comando da minha diretora, que tem à frente o presidente da Assembleia Legislativa ligado ao Partido Republicano da Ordem Social. E só registrar aqui a audiência, mandar um alô aí para o Acriso Sena, que está sintonizado no programa, na Rádio AM 1200, o programa Jornal da Clube. 7 horas e 20 minutos, você continua com Renato Abreu e o Jornal da Clube. Da Assembleia ao Vivo, Jonas Melo, repórter da Clube. Renato Abreu. Valeu, tá aí o Jonas Melo. Um abraço também pro vereador Acrisio Sena. Olha, 2 pontos aí. O Jonas botou a presidente Dilma falando aí, negócio do site, isso é política, né? Propaganda da campanha dela.